São Paulo já está de olho no Grêmio pela Copa do Brasil, mas vamos passar rapidinho pelo jogo de sábado. Vitória fora de casa para cima do Fluminense com o show do Brenner. Ele fez 1-0 aos 14 do primeiro tempo. O veterano Fred soltou a bomba, deixou tudo igual no começo da etapa final, mas o artilheiro do tricolor no ano decidiu a partida com outro gol. Brenner 2, Fluminense 1, mais um passo rumo ao título, né, Celso? Como é bom quando tem um goleador desse. A gente está revendo, né, o gol do Fred, aí o gol da vitória do Brenner. O São Paulo mereceu a vitória por 2-1, né? Foi melhor que o Fluminense durante todo o jogo. O São Paulo é muito consciente daquilo que faz. Tem muito a ver também com o trabalho do Fernando Diniz, que muita gente torceu o nariz e blá blá. Eu adoro repetir isso. Eu adoro repetir isso, você pode falar que estou falando por causa de companheiros que criticaram o Diniz, vale para torcedores, vale para todo mundo que é muito ansioso, sabe? É muito ansioso e não sabe esperar o resultado de um trabalho. E o Fernando Diniz é a prova de que trabalho é que dá resultado. O resultado não tem como vir antes do trabalho, não dá. Se você bota um prato no forno e tira antes de ficar pronto, não vai ficar legal. Ficar cru, tá fazendo um lombo lá em sabe? casa Então, hoje. E o Diniz, ele teve também, até pelo elenco mais limitado, ele repete a formação, mantém uma base, tem entrosamento. O São Paulo é aquele típico time que encaixou. Sabe, que não tem grandes estrelas, mas é um time que, para mim, hoje, como time, como conjunto, para mim é o melhor do país, Flávio. Nós vivemos de modinhas, né? Uhum. Tomara que a modinha seja conservar o trabalho dos técnicos. Vídeo que aconteceu com o São Paulo. Eu estava resgatando hoje, até publiquei na minha rede social, gargalhando, uma manifestação da torcida do São Paulo no dia 3 de outubro, pouco mais de 2 meses, na porta do CT, pedindo a cabeça do Daniel Alves e do Fernando Diniz. Ah, que bom seria se o Dani Alves voltasse para a Bahia. Ah, eu lembro disso. Pois é, 3 de outubro. Já pensou se você leva isso a sério? Não é? Se leva isso a sério? Então, é bom que as pessoas aprendam. A saída de jogo do São Paulo, ela é de risco, sim. Ela significa 9 gols, portanto, 27 pontos. Vamos para a nossa redação com Osmar Garrafa. Se o São Paulo será o campeão, só o tempo vai dizer. Mas que os números já são de equipe campeã, isso não tem como negar, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo em 2 frentes. O Diniz está dando um jeito no time, isso é verdade, é inquestionável. Os números que eram muito ruins, né? E o futebol que não agradava, as eliminações que viam, elas mudaram de patamar nesse momento. O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. É verdade que em desvantagem com o Grêmio para quarta-feira, mas no Campeonato Brasileiro a rodada do final de semana foi extremamente favorável. Além do bom resultado da vitória contra o Fluminense, deixa eu arrumar a máscara aqui, da vitória contra o Fluminense, o Flamengo, que está perseguindo de perto, muito de perto, a equipe do São Paulo, acabou não vencendo o Fortaleza, e a diferença do São Paulo para as equipes que vêm atrás dele, no caso Atlético e Flamengo, está neste momento a diferença em 7 pontos. 7 para o Atlético, 7 para o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio. Mas nesse momento é hora de mudar a chavinha. E pensar na Copa do Brasil, quarta-feira, enfrenta a equipe do Grêmio no estádio do Morumbi. E o São Paulo precisa de gols, porque perdeu, né, Michele? No jogo da ida por 1-0 e para se classificar precisa de 2 gols de diferença. Ou seja, se o São Paulo marcar os 2 gols de diferença, 2-0, não levar nenhum, ele se classifica e atinge a marca, acompanha os números aí, ó, atinge a marca do 100º gol na temporada. O São Paulo ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 47 gols. Na temporada já marcou 98 gols e está a 2 gols de atingir o 100º. E o que o São Paulo precisa? De 2 gols. Se faz uma vitória por 2-0, vai à finalíssima da Copa do Brasil com 100 gols na temporada e cheio de moral para enfrentar ou o América Mineiro ou o Palmeiras. O Fernando Diniz, né, depois da boa vitória contra o Fluminense, na entrevista coletiva, ele falou exatamente sobre isso que o Celso e o Flávio falavam, sobre as críticas que foram, se foram merecidas ou não, aí a interpretação de cada um, não é? O Diniz foi perguntado como ele e o grupo assimilaram tamanhas críticas, não só por parte dos jornalistas, mas também da própria torcida, como bem citou o Flávio. Há 2 meses o pessoal pedindo a cabeça do Diniz, do Daniel Alves, como é que o grupo assimilou e administrou tudo isso para chegar agora no final do ano, pelo menos em 2 boas frentes com possibilidades de título. Eu acho que o desafio
maior foi se fortalecer internamente, enquanto externamente parecia que o mundo estava ruindo em determinados momentos. Acho que essa foi a maior grandeza do time, que é uma coisa muito difícil de se fazer no futebol. Essa máquina que vai moendo, ela vai passando e vai tentando triturar todo mundo. E aqui a gente conseguiu se juntar cada vez mais e tirar o melhor de cada um nos momentos difíceis. Emocionalmente é um time que se mostrou muito, uma palavra da moda, e muito resiliente. Mas nem resiliente talvez nem seja a palavra, porque as porradas que a gente sofreu não fez a gente ficar da mesma forma, que isso eu acho que é uma das definições de resiliência. O time, quando foi tomando as porradas, ele foi se transformando num time melhor. Então é um time muito diferente, que merece escolher nesse momento aquilo que está colhendo. Essa máquina de moer que é o futebol, né? E você vai triturando, treinadores poderiam ser bons. O Diniz poderia ter caído ano passado, se não fosse o gol que marcou contra o Internacional. Depois um monte de gente queria a cabeça dele depois que foi eliminado pelo Mirassol, como se isso fosse a solução dos problemas. Ele está aí um exemplo. Sabe, tem que se ter paciência. Eu acho que no São Paulo foi até por vias tortas. Tinha um processo eleitoral, o presidente estava mais longe do futebol, o Raí bancou. O Raí e o Pássaro foram muito bem. Raí bancou, sabe? Até porque os jogadores que estão lá, eles conhecem quando o chefe é bom ou não é. E os jogadores são fãs do trabalho do Diniz, Flávio. Né? Quando o jogador sabe quando o técnico é meia boca. Eles também bancaram o Diniz, sabe? Tá aí o resultado. O grupo estava com ele e isso faz muita diferença. Claro, ele não perdeu o grupo em nenhum momento. E o mais engraçado, eu achei ótimo, quando eles se fecharam. Dane-se o que está acontecendo lá fora. Deixa os cães ladrarem, a caravana segue. O time desequilibrado do São Paulo, que era essa grande alegação, hoje tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, pode fazer 100 gols. Isso que é desequilibrado, hein? Não é? Acho que eram desequilibrados alguns comentários, né? Acho que você colocar e mesmo quando eu lembro quando o São Paulo tomou 4 da LDU, um monte de queixas do setor defensivo. Já nessa época eu levantava aqui a tese de que o São Paulo tinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Melhor que Atlético Mineiro, melhor que Flamengo. E ainda é a melhor defesa? É a melhor defesa. Quer dizer, então as pessoas se apegam a um gol que sofreu na saída de bola para dizer que a defesa é ruim. Pelo amor de Deus. Marcou, né, meu? Aquele gol foi emblemático. Marcou, mas aí é o fato de você se apegar só a um resultado e não às ações de maneira geral. São Paulo joga no campo do inimigo. Então é natural que deixe espaço lá atrás. Né? Nem deixa mais agora. Não, já não deixa, até porque a transição retomada de jogo, a transição está bem feita. Né? Fala um pouquinho mais. E tudo isso é tempo, são ajustes. Não é porque, de repente, você vê algumas falhas aqui que o trabalho não seja bom. Essa questão, é ter paciência. As pessoas são muito ansiosas. Então, toma um ansiolítico, vai fazer qualquer outra coisa do que ficar enchendo o saco de quem está trabalhando. Oi, gente, que mal educado esse rapaz.